Pessoal, hoje a gente vai ver o último conteúdo, né, desse primeiro bimestre aí. É um estudo de função, a gente tudo virando em cima da função trigonométrica, né? E vamos começar para a gente falar um pouquinho. Esse estudo de função, né, ele é muito utilizado para a gente fazer simplificações, né? Fazer simplificações das funções em que a gente está utilizando, né? Vamos lá. É muito comum pensarmos de simplificar uma expressão ou transformar uma equação na forma de adição em equação de forma de produto, principalmente quando a equação está igualada a zero. Pois a soma igual a zero, pouco se pode se concluir, porém, o produto igual a zero significa que um dos termos é zero. E isso resolve muitas questões. Na trigonometria, uma ferramenta muito importante é saber transformar a soma em produto usando as fórmulas de prostáferese. Na verdade, esse prostáferese não é um nome, é apenas o significado de fatoração. Então, vamos lá. A partir das fórmulas de seno da soma ou do seno da diferença, obtemos as seguintes igualdades. Aí a gente tem aqui, ó, soma de senos, que a gente tem essa fórmula aqui, e diferença de senos, que a gente tem essa fórmula aqui. Se eu somar essas duas fórmulas aqui, ó, a soma dos senos mais a diferença dos senos, eu vou ter igual a 2 vezes seno de A vezes cosseno de B. Observe que a terceira igualdade é a soma das duas primeiras. Nesta terceira igualdade, fazemos A mais B igual a P e A menos B igual a Q. Aí a gente monta um sisteminha que volta aqui, ó. A mais B igual a P, A menos B igual a P. Nesse caso aqui, ó, eu já consigo somar esse sistema aqui para excluir, sumir com B, né? Eu vou ficar com 2A é igual a P mais Q, A é igual a P mais Q. Se eu fizer aqui, multiplicando a segunda, no mesmo sistema, ó, se eu multiplicar a segunda equação desse sistema por menos 1, eu vou conseguir eliminar B, A. Que aí eu vou ficar com 2B é igual a P menos Q. Então, B é igual a P menos Q sobre 2. Substituindo esses valores que eu achei para A e esse valor que eu achei para B nessa, nessa última equaçãozinha que eu achei aqui da multiplicação, eu tenho aqui, ó, o seno de um ângulo mais o seno de outro ângulo é igual 2 vezes o seno de um ângulo mais o outro sobre 2, vezes o cosseno de um ângulo menos o outro sobre 2. De modo analógico, calculamos a diferença entre o seno da soma e o seno da diferença. Chegamos à fórmula. Então, essa aqui é a nossa fórmula base, né? Fazendo o mesmo com as fórmulas de cosseno da soma e cosseno da diferença, obtemos mais duas fórmulas de prostáferese. Não sei como é que pronuncia isso direito. Resumindo, as 4 fórmulas de prostáferese são. Aí aqui a gente tem as 4 fórmulas. Ó. Seno de um ângulo mais seno de outro ângulo. Seno de um ângulo menos o seno de outro ângulo. Cosseno de um ângulo mais cosseno de outro ângulo. Cosseno de um ângulo menos cosseno de outro ângulo. Então, aqui, essas 4 aqui, basicamente são fórmulas que a gente vai usar no dia a dia aí. Da igualdade de seno de A mais B mais seno de A menos B igual a 2, seno de A vezes cosseno de B
concluímos que seno de A vezes cosseno de B é igual a seno de A mais B mais seno de A menos B sobre 2. Ok? A gente só está remanejando o que a gente viu aqui em cima. De modo análogo, podemos concluir que valem as seguintes fórmulas. Então, aqui, ó, essas as fórmulas que a gente vai usar, tá? Que é a mesma coisa da outra, só que aí a gente vai ter transformado um pouquinho essas fórmulas. Ó. Essa aqui no caso das multiplicações, né? Olha lá, seno de um ângulo vezes o cosseno de outro ângulo, seno de A mais B menos seno de A menos B sobre 2, cosseno de um ângulo vezes o seno de outro ângulo, que aí já é a segunda relação, cosseno de um ângulo vezes cosseno de outro ângulo, e seno de um ângulo vezes o seno de outro ângulo. A gente vai ter essas 4 relações, essas 4 aqui e essa aqui. Então, são basicamente o que a gente precisa dessa matéria aí. Que é fórmula também, não tem muito segredo. Tá? Vamos para a aplicação aqui. Ó. Cosseno de P mais cosseno de Q. Vamos lá. Ó. Simplifica a expressão cosseno de 80 mais cosseno de 40. Vamos simplificar. Então, eu tenho a soma de cosseno de dois ângulos, correto? Então, ó, na fórmula, cosseno de P mais cosseno de Q igual a 2 vezes o cosseno de P mais Q sobre 2 vezes o cosseno de P menos Q sobre 2. Vamos lá. Se a gente substituir, P equivale a 80, Q equivale a 40. Então, a gente vem cosseno de 80 mais cosseno de 40. Então, a gente substituindo, ó, 2 cosseno de 80, que é P mais 40, que está no lugar do Q, sobre 2 vezes o cosseno de 80 menos 40 sobre 2. No caso aqui, ó, 80 mais 40, 120, dividido por 2, vai dar cosseno de 60. Vezes, ó, 80 menos 40, 40 dividido sobre 2, cosseno de 20. Aí aqui eu já vou conseguir fazer alguma coisa. Então, olha só, porque eu sei quanto vale cosseno de 60. E eu não preciso resolver até o final. Eu só quero simplificar. Então, vamos lá. Ó, substituindo o cosseno de 60 que eu sei, eu vou ficar com 2 vezes 1/2, que é o cosseno de 60, igual vezes cosseno de 20. Correto? Então, vou ficar com aqui, ó, 2 vezes 1, 2, sobre 2, vezes cosseno de 20. Simplifico 2 com 2, eu vou ficar aqui simplificando a expressão cosseno de 80 mais cosseno de 40, eu vou ter o cosseno de 20. Então, essa simplificação dessa expressão aqui, eu posso fazer que é o cosseno de 20. Tá? Vamos para 2. Demonstra que num triângulo ABC, cotangente de A sobre 2 é igual a seno de B mais seno de C sobre cosseno de B mais cosseno de C. Aí a gente, vamos lá. Partindo do segundo membro da igualdade, temos que ó, seno de B mais seno de C é igual a 2 vezes o seno de B mais C sobre 2 vezes cosseno de B menos C sobre 2. Cosseno de B mais cosseno de C é igual a 2 vezes cosseno de B mais C sobre 2 sobre cosseno de B menos C sobre 2. Vou conseguir simplificar ó, esse 2 aqui com esse 2 aqui e cosseno de menos B sobre 2 com cosseno de menos B sobre 2. Eu vou ficar com seno de B mais C sobre cosseno de B mais C. A relação em que eu tenho o seno sobre cosseno é a relação de tangente. Então, eu vou ficar com a tangente de B mais C sobre 2. Mas A, B e C são os ângulos internos de um triângulo. Logo, como a gente sabe que a soma dos ângulos internos de um triângulo
tem que dar 180 graus. Ou seja, B mais C sobre 2 é igual a 180 menos A sobre 2, igual a 90 menos A sobre 2. Então, eu substituindo aqui, ó, tangente de A de B mais C sobre 2 é igual a 90 menos A sobre 2, que é o que a gente fez aqui, ó, que é igual a cotangente de A sobre 2, correto? Que aí a gente vai ver a relação lá de tangente para cotangente, o que é para a gente resolver isso aqui. Mas aí, aqui, ó, cotangente é igual a A sobre 2. Basicamente, essas fatorações são isso. Vai ser aplicar a fórmula. Não tem muito para onde a gente fugir nessas coisas assim. Então, a gente decorando a fórmula, aprendendo a fórmula, a gente consegue resolver tranquilamente. Aí, aqui agora, vamos lá para o estudo trigonométrico, das funções trigonométricas, né? As funções trigonométricas são as funções que envolvem seno, cosseno e tangente, tangente, cotangente, secante e cossecante. Estudar essas funções trigonométricas significa estudar seus gráficos. Estudar em quais intervalos reais elas estão definidas, quais as suas variações de suas imagens, estudar se a função é crescente, decrescente, constante, estritamente constante, estritamente decrescente, ou seja, se não tem nenhuma dessas propriedades. Estudar isso também, a gente pode verificar se a função é par, ímpar, ou se não é par nem ímpar. Estudar sua periodicidade, seus sinais, estudar a função, se a função é limitada ou não. Estudar as raízes, se a função é sobreposta, injetora, bisjetora. O estudo das funções trigonométricas requer um conhecimento prévio de alguns assuntos. Assim, antes de iniciarmos as funções trigonométricas, vamos revisar alguns conceitos importantes para o estudo dessas funções. Propriedades importantes para o estudo das funções. Função par. Aí a gente tem aqui alguns conceitos importantes desse estudo de função. Função par. Seja FA pertencente a R, uma fração com A contido em R, um conjunto tal que todo x pertence a A. Se x pertence a A, então menos x também pertence a A. Assim definimos F par f de menos x é igual a f de x. Na prática, dizer que uma função é par significa que nas funções pares, elementos simétricos x e menos x têm imagens iguais. Então, se tem 2 e menos 2 e tem a mesma imagem, essa função é uma função trigonométrica par. Função ímpar. Seja uma função com A contido em R, um conjunto tal que para todo x pertencente a R, se x a A, x pertence a A, então menos x pertence a A. Assim definimos. F, a função é ímpar, se f de menos x igual a menos f de x. Na prática, dizer que uma função é ímpar significa dizer que nas funções ímpares, elementos simétricos, x e menos x, têm imagens simétricas. Então, nesse caso aqui, eu estou querendo falar que se a imagem de 2 é 2, vamos lá, eu tenho uma função em que 2 é a imagem de 1, suponhamos. Se eu usar menos 1, menos 2 nessa função, a imagem dele vai ser menos 1. Então, assim, eles são simétricos no sinal. Se eu tenho imagem negativa, é porque
o número que eu usei foi o negativo. Se eu tenho um mesmo valor positivo, eu usei o seu simétrico positivo, entendeu? Assim, eu vou ter, se 2 está para menos 1, como menos 2 está para 2 está para 1, como menos 2 está para menos 1. Mais ou menos assim. É só lembrar que a função ímpar, o elemento simétrico x e menos x, tem suas imagens simétricas. Então, se o elemento x é positivo, a imagem dele vai ser positiva. Se o elemento x é negativo, a sua imagem também vai ser negativa. Ou vice-versa, tá? Eu posso ter elementos positivos com imagens negativas e elementos negativos com imagens positivas. Observação. Aí são algumas observações que a gente tem para como a gente provar essas funções. Para provar que uma função não é par ou que não é ímpar, basta encontrar um elemento de domínio que não satisfaz a definição. Porém, se elementos particulares do domínio satisfazem a definição, isso garante que sua paridade. Então, vamos lá. Se eu achar algum elemento que não satisfaz aquela definição que a gente viu anteriormente, que na função par os elementos simétricos x e menos x têm a mesma imagens iguais, e que na função ímpar os elementos simétricos x e menos x têm imagens simétricas, se eu achar qualquer elemento que não satisfaz essa função, eu consigo provar que essas funções não são nem par nem ímpar. O gráfico de qualquer função par é simétrico em relação ao eixo das ordenadas. 3. O gráfico de qualquer função ímpar é simétrico em relação ao sistema cartesiano. 4. A função f, a função real nos reais, definida por f de x é igual a zero, é simultaneamente par e ímpar. Então, se eu tenho uma função que a imagem é zero, ela pode ser tanto par como ímpar. Existem funções que não são pares nem ímpar. Isso aí é uma coisa que a gente tem que lembrar. Aqui a gente tem alguns exemplos de função. Verifique a paridade da função f de r em r, definida para f de x é igual a x ao quadrado mais 3. F de x é igual a x ao quadrado mais 3, menos f de x é igual a menos x. No caso, eu tenho que o valor menos x, eu estou substituindo aqui. Menos x ao quadrado mais 3. Menos x, f de menos x igual a x ao quadrado mais 3. Então, olha lá, f de menos x é igual a f de x. Então, essa função é par. Verifique a paridade da função r em r, definida para f de x é igual a 5, deixa eu ver aqui que ficou ruim, 5x ao cubo menos 3x. Se, para f de x eu tenho que 5x ao cubo menos 3x, para f de menos x eu vou ter lá 5 menos x ao cubo menos 3 vezes menos x. Para f de menos x, 5 menos 5x ao cubo mais 3x. Então, eu tenho lá o inverso do que eu tinha achado na primeira. Aqui, eu tenho que a imagem de f de menos x, ela é menos a imagem do que eu achei na primeira. Então, ela é uma função ímpar. Eu tenho, para um x negativo, eu tenho uma imagem negativa. Para um x positivo, eu tenho uma imagem positiva. Tá? Aqui não. Aqui, como ele é par, para um x positivo, eu tenho uma imagem positiva e para um x negativo eu também tenho uma imagem positiva. 3. Verifique a paridade da função r em r, definida por x é igual a x ao quadrado menos 3x mais 2. Para o valor x positivo, eu tenho um resultado positivo. X ao quadrado menos 3x mais 2. É uma positivo. Só que, para um f de x negativo, vamos substituir. F de menos x. Menos x ao quadrado, menos 3, menos x, mais 2.
eu vou ter aqui, ó, f de menos x vai ser x ao quadrado mais 3x mais 2. Então, olha lá, ó, f de menos x é diferente de f de x, como f de menos x é diferente de menos f de x. Então, essa função não é par e nem ímpar. Quando eu tenho resultados que não seguem essas definições de para um x positivo ter um valor positivo e para um x negativo ter um valor negativo, então eu tenho que a função não é par nem ímpar. Função periódica. Seja função a em R uma função com A contido em R, R sendo os reais, assim define-se f é periódico. O menor número positivo P que satisfaz a definição de função periódica é denominado período da função f. Quando dizemos que o período é uma função EP, não, quando dizemos que o período de uma função é P, significa que de P em P as imagens se repetem. Então, periódica quer dizer que o quê? Dentro de um determinado intervalo, a função vai repetir a sua imagem. É como se fosse uma circunferência. Se eu tenho 30, o ângulo de 30, de 360 graus em 360 graus, eu vou voltar ao mesmo ângulo de 30, correto? Aí a gente tem o teorema aqui, ó, f de A em R, A contida em R, uma função e K, uma constante real não nula, se y igual a f de x, é uma função periódica de período P. Então, a função g de x é igual a f de kx é periódica para o período P sobre K. Aí aqui a gente tem... Aqui a gente vai trabalhar vai ver também algumas funções um pouco mais costumeiras para a gente, né? Função seno. A função seno mais simples é a função de domínio real e contra domínio real, tal que y é igual ao seno de x. Em símbolos temos a função f de função r em r definida por f de x é igual a seno de x. Aí aqui é o gráfico, ó. Aqui a gente mostra o gráfico como é que funciona. Ó, menos 2p, menos 3π, menos 3π sobre 2. Aqui é como se a gente tivesse aberto uma circunferência, né? E transformado o gráfico nessa onda. Aí a gente vê, ó, o seno, a gente vê os senos que a gente tem. Domínio. Domínio de f igual a r significa que existe um seno de qualquer número real, ou seja, existe seno de qualquer ângulo. Se a gente tem que qualquer número real ela pode ser representada por um ângulo, qualquer ângulo tem um seno. Conta domínio de f nos reais, imagem de f é igual a menos 1 e 1. Aqui no caso, como a gente está trabalhando no círculo trigonométrico e como ele tem o diâmetro, o raio 1, a gente vai ter menos 1 e 1, sendo a origem o centro da circunferência. Na imagem aparecem os valores máximo e mínimo da função, ó. Nesse caso aqui, ó, máximo, e aqui é o mínimo. Aqui é o máximo e aqui é o mínimo. Máximo e mínimo da função, isso significa que o seno não pode assumir valor maior do que 1 e nem menor do que menos 1. Ou seja, seno de x está entre menos 1 e 1 para todo x pertencente a R. O período 2π, pois o gráfico se repete de 2π em 2π. Ou seja, as imagens se repetem de 360 graus em 360 graus. Como a gente tem a circunferência, vai dar a volta toda, vai parar, mesmo sendo outro número real, vai parar em cima da mesma representação de ângulo. Então, a gente vai ter sempre aquela imagem representando aquele ângulo ali, independente do número que ele representar.
Isso também variando de acordo com as voltas que ele for dar, né? Vamos lá. Função cosseno mais simples é a função de domínio real, enquanto o domínio real tal que y igual ao cosseno de x. Em símbolos temos que a função é função real de fr está para r, definida por f de x igual a cosseno. Aqui a gente também vai ter as mesmas representações. Ó. Domínio da função em R significa que existe cosseno para qualquer número real, ou seja, existe cosseno para qualquer ângulo. Né? Conta domínio da função em R, imagem da função de menos 1 em 1, porque a gente está trabalhando no ciclo trigonométrico. Na imagem aparecem os valores máximos e mínimos da função, isso significa que o cosseno não pode assumir valor maior do que 1 e nem menor do que menos 1, ou seja, o cosseno de x está entre menos 1, ele é menor ou igual a menos 1 e maior ou igual a 1. Para todo x pertencente a R, o período é de 2π, pois o gráfico se repete 2π em 2π, ou seja, a imagem se repete de 360 graus em 360 graus. Mesmo conceito da função dos senos. Função tangente. A função tangente mais simples é a função de domínio A. De domínio, vamos lá. A função A, x pertence a R, tal que x diferente de π sobre 2, mais kπ, sendo k pertencente a z. E contra domínio real, tal que y igual a tangente de x. Vai ser mais ou menos os mesmos conceitos, tá, gente? A gente só está mudando que a gente está falando seno, cosseno e tangente. Em símbolo, temos que a função A está para R, definida por f de x igual a tangente de x, em que A é o conjunto descrito assim. Aí aqui, ó, a gente vai ter diferente, ó, porque a função tangente ela dá meio que uma diagonal para a gente. Ó. Observe as retas pontilhadas do gráfico acima, são denominadas assíntotas. Essas aqui, ó, são as onde termina uma tangente e começa a outra. O domínio é x pertence a R, tal que x diferente de π sobre 2, que é 90 graus, né, que não tem tangente, mais k vezes π, sendo k um número do conjunto Z. Observe que para B igual a mais ou menos π sobre 2, mais ou menos 3π sobre 2, mais ou menos 5π, sucessivamente. Conjunto A é tal que A igual a conjunto de reais menos B, e isso significa que não existe as tangentes dos arcos do conjunto B. Não se esqueça de que o domínio é o conjunto dos valores de x que assumir na função y igual a tangente de x. Conta domínio da função é igual aos reais, imagem da função igual aos reais, período π. Pois o gráfico se repete de π em π, ou seja, imagem se repete de 180 graus em 180 graus. Aqui, esse período é menor porque ele se repete com um intervalo menor. No outro, esse valor aqui ele se repetia só aqui de novo. Aí não, aqui não, a gente se repete, ele começa aqui, mas esse valor aqui, ele também é o mesmo aqui. Então, ele se repete aqui e aqui. Como eles formam, daqui para cá é uma reta, eles formam 180 graus. Então, o valor se repete de 180 graus em 180 graus. Pessoal, façam esses exercícios aí, que tá aí. Deixa eu mover para cá para todo mundo ver. E na próxima aula aí a gente corrige. São exercícios bem tranquilos, assim, é só para a gente utilizar as fórmulas que a gente viu nessas últimas aulas aí de trigonometria. Essa é a última aula matéria desse módulo, desse bimestre. Então, para a próxima aula a gente vai corrigir isso aí, vai ver o que a gente consegue fazer também, se tem um exercício para a gente relembrar todos os conteúdos que a gente viu nesse primeiro bimestre e ver o que a gente consegue fazer já começando o livro 2. Vamos ver aí o que a gente consegue fazer. Grande abraço aí, bom
Bom exercício para todos.